9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ação! Todo o penhasco em fogo se fundia, enquanto o mar em roda em chamas ferve, entre o fracasso e o fumo que saía. De nada o ouvido vale e a vista serve. A terra toda em roda estremecia, e sem que a água do incêndio se preserve, parecia ferver do fogo insano, escondendo a cabeça o padre oceano. Qual do Vesúvio a boca pavorosa, quando rios de fogo ao mar derrama, arroja o ar com fúria impetuosa, parte do vasto monte envolta em chama. A cinza cobre o céu caliginosa, muge o chão, treme a terra, o pego brama, e o mortal espantado e tremuloso crê que o céu caia e que se funda o mundo. Fragmentos de um poema do Parnaso brasileiro, escrito por Frei José de Santa Rita Durão, enxertos do Caramuru. Organização da edição Melo Moraes Filho, 1898. El vulcão Vesúvio se despierta, Pompeia se desola e é soterrada. Legiões de Apolo apresenta aqui para vocês a exposição do Império Romano e os corpos de Pompeia. Muito interessante essa exposição e eu vou discorrer sobre esse tema na medida que o vídeo andar, que o vídeo rolar, ok? Porque aqui tem muito ruído, então não dá para ficar falando muito. Mas sejam bem-vindos todos aqui ao meu canal Legiões de Apolo, visitando aqui a exposição O Império Romano e os corpos de Pompeia. Vem comigo. Vocês podem ver, ó, que bacana aí, já a entrada aqui da exposição, mostrando aí para vocês. Estátua aqui de Juno aqui, bem legal. Vou mostrar em detalhes depois aí, não vou ficar falando muito devido à música que está tocando ambiental, ela sai na minha gravação aí, então não é legal, ok? Mas eu vou estar discorrendo do tema aí a hora que eu estiver fazendo a edição, ok? Legiões de Apolo orgulhosamente apresenta uma breve visitação à exposição O Império Romano e os Corpos de Pompeia, aqui na cidade de São Paulo de Campos de Piratininga. Um breve apontamento histórico ao desolador episódio da destruição da antiga cidade romana de Pompeia pela erupção vulcânica do Vesúvio no ano de 79 depois de Cristo. Quem vive lá embaixo no abismo? Sobre a lava escondida habita uma nova gente? Volta atrás o passado? Ó, venham gregos e romanos, vejam, ressuscitou a antiga Pompeia, a cidade de Hércules ergue-se de novo. Fragmentos do poema Pompeia e Herculano, do poeta alemão Friedrich Schiller. Nos catastróficos e desoladores acontecimentos que destruíram a cidade romana de Pompeia e também de Herculano, há um dado talvez único na história da humanidade. Ao contrário de tantos acontecimentos catastróficos semelhantes, aqui
não se tratava apenas de uma civilização que foi apagada, mas também de uma vida cotidiana que parou de improviso. Aqui, muita gente morreu no patamar da casa. Aqui, as formas do pão permaneceram nos fornos, os cães permaneceram ligados às suas correntes e os escravos em seus troncos. A total rapidez com a qual se deu a catástrofe da erupção do Vesúvio interrompeu, no decurso da vida de cada um, a atividade de centenas e centenas de pessoas, de um tenebroso episódio coletivo que destruiu, matou a população e soterrou a cidade de Pompeia. Em 79 depois de Cristo, as ruínas desta cidade romana ressurge com suas formas artísticas, revelando ao mundo moderno o cotidiano e a grandeza da cultura helênica revelada nas pedras que, em silêncio, recontam aqueles dias de glória e de pavor. Até antes da descoberta das ruínas de Pompeia e Herculano, a grande tragédia que ceifou vidas de cidades inteiras e sepultou com elas tudo o que vivia ali, tinha ficado apenas as crônicas e narrativas precisas do gênio de Plínio, o jovem. Tocado ele próprio pelos horrores horripilantes dos acontecimentos, com a fatal morte do tio, narrou em pormenores o ocorrido no verão dramático de 79 depois de Cristo. Como em Sodoma e Gomorra, as cidades de Pompeia e Herculano foram pulverizadas com fogo e enxofre. Canal Legiões de Apolo, registrando aqui em São Paulo a exposição de Pompeia, do Vesúvio, da erupção vulcânica do Vesúvio e das ruínas de Pompeia e de todo aquele cenário que a gente conhece aí nos livros de história, de arqueologia, que registraram aí então o que aconteceu realmente em Pompeia, em Herculano, né, aquelas cidades ali próximos a Nápoles, ali na Itália, no período em que o vulcão entrou em erupção, né, o Vesúvio. Então é bem interessante, está mostrando aí no canal essa exposição. É aquilo que eu falo, não fui até Roma, não fui até Pompeia, mas Roma e Pompeia vieram até mim. E não poderia deixar passar essa oportunidade de apresentar aqui essa exposição fantástica que você só vê aqui no canal Legiões de Apolo. Então vem comigo e vamos apreciar essa exposição de Pompeia aqui em São Paulo. Vem comigo. Já mostrando aí para vocês aí, aqui ó, que bacana. As réplicas desta exposição dos corpos encontrados em Pompeia não diferem muito das originais que se encontraram na região onde ocorreu a grande catástrofe, pois, na verdade, mesmo as que lá estão são enxertos em massa de gesso, pois foram encontrados espaços vazios onde os corpos foram desintegrados. Os pesquisadores, ao preencherem com gesso as formas vazias, ficaram chocados com o que foi revelado. Ali estava o exato momento da grande e tenebrosa agonia da morte por calor excessivo e sufocamento por gases tóxicos. Um cenário horrendo de morte coletiva de uma cidade inteira. Cada corpo ali encontrado, cada ser vivo que tombou em sua tragédia final, completou aquele cenário horrível. Alguns corpos aí que foram encontrados, né? Muito bacana ver isso daí, esses corpos que foram encontrados aí
Depois de muito tempo, né, que houve a erupção, os arqueólogos encontraram então esses corpos aí. Vou estar discorrendo disso no decorrer do vídeo aí, né? Olha que interessante. Mostrando para vocês aí aquele fogão ali, ó, que bacana. É bem provável que pouco tempo antes da grande catástrofe da erupção do Vesúvio, as pessoas comuns seguiam com suas vidas no cotidiano do dia a dia, preparando seus alimentos no fogão, colocando seus alimentos à mesa farta na cozinha, onde nesta composição de natureza morta ficou gravado para sempre o momento exato em que tudo foi deixado para trás, na vã esperança de tentar salvar a vida em uma fuga desesperadora de encontro com a morte. Aqui mesmo estava mostrando rapidinho, voltar aqui, mostrando aí esse cenário aqui muito bonito. Essas colunas romanas aqui, ó, olha que bacana. Aqui a gente tem animais, né, que foram petrificados aí com a lava vulcânica, né, mostrando as réplicas aí. Claro que são réplicas, mas são bem chocantes. Aqui tem acho que um cavalo ali, um porco, se eu não me engano. Não sei bem dizer que animal que é esse maior aqui. Mas olha que interessante. Mostrando aí pra vocês aí. Então é isso aí. Pompeia, incrível cidade destruída pelo Vesúvio. Eu existo desde o amanhecer do mundo e existirei até que a última estrela caia do céu. Apesar de eu ter tomado a forma de Caio Calígula, sou todos os homens, assim como não sou homem. Então eu sou Deus. Caio Germânicos Calígula César, imperador romano. Eu, Calígula César, comando em nome do povo e do Senado de Roma. Sou o maior e o mais poderoso homem do mundo. Tenho um império aos meus pés. Tenho exércitos e falanges sobre o meu comando. Tenho haréns a meu dispor e capricho. Tenho tudo e todos. Eu sou um Deus agora. Os detractores do grande imperador Caio Calígula não citaram os benefícios do imperador ao povo romano, mas apenas os seus escândalos. Calígula, porém, deixou sua marca arquitetônica em Pompeia, cidade que gostava muito e costumava passar temporadas. Um exemplo é o Arco de Calígula. Trata-se de um arco honorífero em tijolo com uma só curva, atribuído ao imperador, devido a uma estátua equestre em bronze, descoberta em pedaços, que devia estar colocada por cima do arco, e na qual se quis reconhecer o valor deste imperador.
O arco de Calígula situa-se sobre a via de Mercúrio, da qual constitui o início, diante das termas do Foro e do Templo de Fortuna Augusta, junto ao cruzamento onde se encontram Via das Termas, Via da Fortuna, Via do Foro e Via de Mercúrio. O grandioso arco de Calígula foi construído no mesmo eixo do arco atribuído ao imperador Tibério, o Agermânico, que constitui uma entrada monumental do Foro Civil e que tinha também uma estátua equestre. Na verdade é que Calígula passou a ser bastante odiado em Roma a partir do momento que voltou-se a sua fúria contra os senadores corruptos que desviavam dinheiro dos cofres públicos. Como método infalível de combate à corrupção, mandou prender as esposas dos senadores corruptos e as prostituiu junto aos plebeus. Com o valor arrecadado desta feita infalível, devolveu todo o valor roubado pelos senadores corruptos aos cofres públicos. Um excelente método de combate à corrupção pública, não é mesmo? Pompeia, uma viagem ao Império Romano. Casa do Fauno. Descoberta e escavada por volta de 1830, foi constituída de duas fases, com uma primeira fase no início do século II a.C., que incluía somente o primeiro peristílio, e uma segunda fase nos finais do século II a.C., com o qual se atingiu o segundo peristílio, e foi assim estabelecida sua extensão definitiva. Esta grandiosa habitação particular pertencia a uma desconhecida família aristocrática de Pompeia. Diversos objetos curiosos e particulares foram encontrados nas imediações desta casa, em escavações arqueológicas de grande valor para a história universal. De acordo com a famosa carta de Plínio o Jovem a Tácito, a erupção do Vesúvio que destruiu Pompeia e Herculano na área atual da cidade metropolitana de Nápoles ocorreu entre 24 e 25 de agosto de 79 depois de Cristo. Agora venha comigo no túnel do tempo da história para juntos imaginarmos aquele tenebroso dia em que choveu fogo e enxofre de dentro de uma montanha para cima dessas desoladas cidades.
Nesta outra parte importante da exposição sobre o Império Romano e os corpos de Pompeia, aqui na cidade de São Paulo, foi possível apreciar muitos objetos raros de arqueologia originais, encontrados nas escavações de Pompeia e de Herculano, soterradas na catástrofe da erupção do Vesúvio. Além dos objetos originais da Roma antiga, também foi possível apreciar réplicas aqui expostas, também de grande valor artístico pela sua originalidade e total semelhança com as da Roma antiga. Ao lado do busto do imperador Júlio César, encontrei também espadas, elmos de gladiadores, capacetes de soldados e centuriões romanos e bustos de muitos outros imperadores, como o de Augusto César, Caracalla, Cláudius, Calígula e Júlio César, entre outros. Também encontrei clavas de arena, machados, adagas, gládios, colares, taças, estatuetas, utensílios domésticos, etc. Não é pouco visitar uma exposição sobre o Império Romano desta magnitude, sendo esta a segunda exposição em valor e grandeza abordando o Império Romano aqui na cidade de São Paulo. A primeira exposição sobre Roma em São Paulo ocorreu no Museu de Arte de São Paulo, no ano de 2010, da qual também visitei, mas não fiz nenhum registro fotográfico ou filmado. Esta incrível exposição consolidou muitas aulas sobre o fascinante Império Romano, principalmente porque abordou retalhos expressivos de Pompeia, cidade em ruínas preservadas, que tenho grande apreço para estudo e pesquisa, e quem sabe um dia poder também fazer uma visitação turística neste sítio arqueológico, reduto helênico redescoberto por arqueólogos. Mas enquanto este dia não chega, vamos galgando passos pontificados nos estudos, frequentando exposições como essa e também estudando obras raras que abordam o mesmo tema. Não fui até Roma, mas Roma e Pompeia vieram até a mim. Por isso não poderia perder a oportunidade de visitar esta fascinante exposição. Obras consultadas no acervo da Biblioteca Legiões de Apolo para a elaboração destes arquivos. Pompei, do autor Amedeo Maiuri. Instituto Geográfico de Agostini, Novara, Itália, 1957. Pompeia e Herculano, El Esplendor de la Ruina, do autor Marcel Briand. Livraria Editorial Argos, S.A. Barcelona, 1961. Toda Pompeia, da autora Giovanna Maggi, Bonetti Editore Firenze. 5 Via dei Rustici. I Tesori, Pompei, Sadea Sansoni Editori, do autor de Afonso de Franciscis, 1968. Também foi consultado algumas informações relevantes contidas nas placas sinalizadoras desta exposição sobre o Império Romano e os corpos em Pompeia, aqui em São Paulo, de Campos de Piratininga. Apreciem agora, nesta parte do arquivo,
algumas fotografias raríssimas apresentadas aqui em formato de slides para nossos estudos e apreciação. Todas essas fotografias fazem parte do acervo da Biblioteca Legiões de Apolo. Ruínas históricas da cidade de Pompeia e também da cidade de Herculano, na Itália. Sou muito grato a todos vocês que encontraram um tempo livre em meio ao caos dos tempos atuais e conseguiram assistir este vídeo até aqui, apreciando o conteúdo deste arquivo. Aguardo todos vocês nos próximos vídeos. Até lá!